Direito processual civil. Revisão de questões anteriores. De acordo com o Código de Processo Civil, no que se refere às normas fundamentais do processo civil, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz deverá observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. Vejamos agora uma situação hipotética. O Estado X é réu em processo que discute a responsabilidade do ente público por danos materiais e morais. Na sentença, o juiz afastou o dano moral e condenou o Estado a pagar danos materiais, além de honorários advocatícios. O Estado não interpôs recurso, mas a parte autora apelou para reformar o capítulo da sentença atinente aos danos materiais. O feito tramita na Justiça Comum, em vara própria da Fazenda Pública. O Estado não poderia ter sido condenado ao pagamento de honorários advocatícios, pois vigora a regra de que, em demandas contra a fazenda pública, os honorários apenas serão devidos em fase recursal. O prazo para o Estado oferecer contrarrazões à apelação de parte autora é de 30 dias úteis. Vejamos outra situação hipotética. O governador do estado X foi apontado como autoridade coatora em mandado de segurança individual. O relator do remédio constitucional deferiu a medida liminar requerida pelo impetrante. Nesse caso, é correto afirmar: o relator poderia ter exigido contra-cautela para deferir a medida liminar. A respeito da fundamentação das decisões judiciais, a garantia tem índole constitucional, havendo previsão expressa no sentido de que todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade. Não se considera fundamentada sentença que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Segundo as normas fundamentais do processo civil, o juiz não pode decidir com base em fundamento sobre o qual não tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, mesmo quanto à matéria que possa conhecer de ofício. O processo, depois de instaurado, não pode ficar à mercê da vontade das partes, devendo ser dado ao mesmo o devido andamento, cabendo ao juiz zelar pela rápida e eficaz solução da lide, em obediência ao princípio do impulso processual oficial. A atual legislação processual determina que não poderá o juiz decidir contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Porém, valendo-se do que dispõe o artigo 9º do Código de Processo Civil, é caso de contraditório diferido os de ação monitória, em que, sendo evidente o direito do autor, o juiz defira a expedição do mandado de pagamento, entrega de coisa ou execução de obrigação de fazer. Vejamos agora uma situação hipotética. Rodrigo deixou de cumprir sua parte em obrigação de fazer, firmada com Vinícius. Para assegurar seu direito, Vinícius ajuizou a ação em desfavor de Rodrigo. Considerando essa situação hipotética, ainda que beneficiário da gratuidade de justiça, Rodrigo não se exime da responsabilidade referente às despesas processuais e aos honorários advocatícios decorrentes da sucumbência. Acerca de normas processuais, atos processuais, tutela provisória e atuação do Ministério Público no processo civil, vejamos uma situação hipotética. Uma ação de cobrança foi ajuizada contra uma pessoa incapaz, em foro distinto do de domicílio do seu representante. Nessa situação hipotética, atuando como fiscal da ordem jurídica, o membro do Ministério Público poderá arguir a incompetência relativa. Com referência às normas fundamentais do processo civil, o exercício do direito ao contraditório compete às partes, cabendo ao juiz zelar pela efetividade desse direito. No que se refere às normas fundamentais do processo civil, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Com referência às normas fundamentais do processo civil, ainda que detenha competência para decidir de ofício determinado assunto, o juiz só poderá fazê-lo se permitir às partes a manifestação expressa sobre a matéria. No novo Código de Processo Civil, proporcionalidade e razoabilidade passaram a ser princípios expressos do direito processual civil, os quais devem ser resguardados e promovidos pelo juiz.
O princípio da demanda em impulso oficial tem relação com a imparcialidade do juiz. Bons estudos e até o próximo vídeo.